A gente tem que fazer a entrevista aqui com ele para liberá-lo logo. E é um convidado muito especial que brilhou na Copa do Mundo. Simplesmente trabalhou no jogo de abertura da Copa do Mundo FIFA 2026 lá nos Estados Unidos. Nesse caso, o jogo foi no México. Tô falando do Bruno Bosquilha, árbitro paranaense que esteve na Copa e tá aqui com a gente para contar um pouco dessa experiência especial. Bosquilha, tudo bem? Bem-vindo à TMC, prazer ter você aqui com a gente mais uma vez, tudo certo? Porto, muito obrigado pelo convite, a satisfação é minha estar aqui mais uma vez, né, nos estúdios aqui da TMC, falando um pouquinho sobre a minha experiência na Copa do Mundo. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre como foi, especialmente esse jogo de abertura aí, que foi, né, sensacional. Que coisa, hein, cara? Pô, a gente ficou muito feliz aqui na rádio quando saiu a escala de arbitragem pro primeiro jogo da Copa. E a gente viu que era uma arbitragem brasileira e que você que ia estar lá naquele México e África do Sul, que abriu a Copa do Mundo, lá na Cidade do México, no Estádio Azteca. Eu quero que você conte como foi saber que você ia trabalhar no primeiro jogo da Copa do Mundo, um jogo que o mundo inteiro estava assistindo. Ficou feliz, ficou nervoso, e como foi a partida de abertura da Copa, hein, Bosquilha? Então, a gente quando foi para Miami, né, na preparação, né, lógico, tem o sonho, né, de trabalhar nos grandes jogos, né, do Mundial. Lógico, qualquer jogo do Mundial é um grande jogo, mas enfim, tem alguns jogos que são especiais. E preparando, treinando, e o anúncio é feito na sala, de reunir todos os árbitros e o presidente da comissão de arbitragem, o Pierluigi Collina, né, que foi o árbitro da final da Copa de 2002. Ele levou uma camisa, né? E os nomes dos árbitros estavam aqui no... todos os jogos o árbitro estava identificado, com a camisa, né, personalizada, nas costas. Ele levou a camisa de frente e virou com a camisa do nome do Hilton Sampaio, né? E eu, né, juntamente com o Bruno Pires, na equipe do Sampaio. Então é uma felicidade, né? A emoção muito grande, né? De receber essa... A gente recebe os cumprimentos dos outros colegas, né? E aí recebe a notícia e prepara, né? Porque... não conhecia, não tinha feito jogo no México ainda. O Estádio Azteca é uma atmosfera incrível, né, da torcida mexicana. Enfim, o pessoal fala da cerimônia de abertura, mas eu não vi nada. Estava no vestiário, preparando para o jogo, tentando conter a emoção ali para a gente ter a melhor performance possível dentro do, né? Começa a abertura, começa a Copa, então que a arbitragem comece com o pé direito, né? E acho que foi dessa maneira. Ô Bruno, eu vou falar exatamente do início, porque você já chamou a atenção para o detalhe da escalação, né? Primeiro dizer que muito nos orgulha ter você como um dos melhores, se não o melhor árbitro assistente do futebol brasileiro e um dos melhores da sul-americanos. O que eu queria dizer é o seguinte: vocês pegaram uma primeira partida, um jogo de estreia, com as novas regras implementadas, e a gente chegou a imaginar aqui, mas será que os caras já decoraram tudo isso que tem que ser feito? E deu absolutamente tudo correto. Como é que foi essa preparação? Porque vocês já se preparam de uma maneira natural para um jogo de tamanha grandeza. E aí quando entram novas regras, aquilo, quer dizer, acumula ainda mais o fato de você não ter que errar, não poder errar. Como é que vocês fizeram? Então, dentro desse tempo de preparação que a gente teve de mais de 10 dias ali, de toda a equipe de arbitragem, né? Então a gente já treinava com jogadores, treinava no campo, teoricamente, essas regras. Obviamente, quando vai colocar em prática, né, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Porque tem a contagem, tem elementos diferentes, a intervenção do VAR, possível que, como aconteceu em outros jogos. Então a gente vai se autoativando como uma equipe ali, né? Quando passa pelo Wilton, eu ativo, o outro assistente, o Bruno Pires, enfim, quarto árbitro. Então toda a equipe a gente fez uma planificação para que não passasse, né, nenhum erro, nenhum detalhe dessas novas regras. Então a gente teve um cuidado especial e obviamente, né, quando é a primeira tá todo mundo inteiro de olho, né? Então a gente teve esse cuidado de trabalho em equipe para que não acontecesse nenhum equívoco. Lógico, já tem o peso da abertura, mais o peso das novas regras, mas acho que de maneira geral o trabalho foi muito bom. Ô Bruno, primeiro um prazer estar falando com você, parabéns pelo teu trabalho, você já é um dos caras que está na história do futebol paranaense e brasileiro por todo o seu trabalho, mas qual foi a regra mais impactante, na sua opinião, nesse pós-Copa? E aí eu acho que já dá pra gente conectar também com o que a gente viu nessa primeira rodada de brasileiro. Qual é que traz maior impacto, não só para o seu trabalho, mas pensando no jogo, naquele contato com os jogadores,
como uma equipe de arbitragem, o que você acha que mudou mais desde então? Eu vejo essa questão do jogador ficar 1 minuto fora das lesões. Para mim foi o que mais chamou a atenção, porque caía, entrava atendimento, aí a gente não sabe se... O árbitro ele não tem como saber se uma lesão é grave ou não. A gente vê o jogador caindo, às vezes põe a mão na cabeça, vai ver nas imagens, a mão foi no peito, né? Aí a gente fica vendido nisso, né? Então, quando fala pro jogador, olha, se chamar o atendimento, você vai ter que ficar 1 minuto fora, parece que é uma mágica em alguns casos. Assim, a maior vacina já inventada pelo ser humano. Que, levanta e começa a andar. Então, assim, né, não são todos, né, mas em alguns casos melhorou. Então, esse foi o que mais senti de melhora dentro dessas novas regras. Inclusive, né, Bruno, também é um prazer falar contigo. Ontem, por exemplo, também aqui do nosso estado, o árbitro Lucas Casagrande deixou o Neymar 1 minuto fora, porque o goleiro Gabriel Brazão dos Santos quis dar um migué ali, me pareceu querer dar um migué e ele foi enérgico. Pareceu, você tá sendo muito simpático com o Brazão, né? Não, mas o Lucas, ele foi enérgico, deu a oportunidade ainda, se você precisar de atendimento, ficou aquele... Quem que escolhe o cara que sai? É o treinador ou o capitão tem que sair. Como não houve ali uma determinação, ele falou, Neymar, você é o capitão, 1 minuto fora. E foi o que aconteceu. O Neymar ficou pistola com o Brazão, não com a arbitragem. Deu pra notar ali, quando ele vai conversar com o Cuca, inclusive, fica esperando do lado de fora. Mas dentro dessa linha, assim, você é um cara que foi pra tua 2ª Copa do Mundo de seleções e tem uma Copa do Mundo de clubes, 2 Copas do... Tem aquele torneio que teve menor, né? Teve esse Mundial grande, mas participei em 2018 daquele menor. Então, dois na conta, né? Tem que pôr na conta, sim. Né? Tem que pôr na conta, sim, eu concordo. Mas, você convive com as principais equipes nesses torneios todos aí, nos últimos tempos, com as principais equipes de arbitragem no planeta, né? Como que foi a repercussão interna ali entre eles, né? Qual que era o comentário entre vocês lá no dia a dia, da aplicação dessas novas regras ou até mesmo quando acontecia alguma falha da arbitragem, isso é comentado internamente? A gente trabalha com passa uma rodada, na rodada seguinte tem o que é chamado de briefing, né? Que é uma avaliação por conta da comissão de arbitragem de cada partida ou de algum lance, alguma coisa. Então, rodada a rodada, né, dia a dia a gente vai discutindo isso até não como uma forma de crítica, mas como uma forma de preparação para os jogos seguintes. Então, né, aconteceu algo diferente aqui, vamos se preparar com isso que pode estar acontecendo. Os jogadores, principalmente com táticas das equipes, né, bola parada, as equipes, né, vocês devem ter analisado aqui, né? Falta no goleiro, tava um festival antes da Copa, né, especialmente. Exatamente. Né? Agora, acho que a Copa foi bem nisso de coibir, né, essa falta na área ali no escanteio, né? Então, de muitas atitudes preventivas, então essas táticas com bola parada, né, seja escanteio ou de faltas, a gente estava se preparando muito para evitar com ações preventivas e tomada de decisões. Então a gente tem esse feedback aí, rodada a rodada, mas a avaliação foi muito positiva, especialmente, né, vou puxar a brasa aqui para nossa sardinha da arbitragem brasileira, né, das 3 equipes que foram um desempenho muito bom. Então a gente avalia de maneira bem positiva a participação ainda nesse Mundial. Bom, queria parabenizar você, a gente já participou até de equipe de trabalho em universidades e tal, juntos aí, eu acompanho a tua carreira há tanto tempo. E como disseram todos, Jairão e todos mais, é um orgulho muito grande, né? Eu que joguei, quer dizer, o sonho de qualquer um que faz o esporte, né? E parece que a arbitragem, os caras que estão ali não são seres humanos e não, né? Ninguém lembra assim, o árbitro foi para uma Copa. Cara, isso é uma realização, 2 Copas, 2 Mundiais de clube. Isso é uma realização, né? Então, parabéns para você e foram muito bem. Eu quero te fazer 2 perguntas. Uma é em cima disso. Por que você acha que a arbitragem brasileira, quando vai trabalhar nos eventos fora, nas Copas do Mundo, seja na maioria dos jogos de Libertadores, sempre é elogiada pra caramba, assim, poucas vezes eu vi alguma crítica muito, fora o maluco do Trump lá com o árbitro, né? E agora assim, críticas embasadas, sempre são boas. Chega no Brasil, parece que muda tudo. Daí parece que é todo mundo ruim, são péssimos e não sei. Você que está dentro, como você enxerga de dentro para fora isso? E afogou lá no México, lá, como é que foi? Lá, tirou a altitude na molezinha. Porque eu quase morri lá jogando
na altitude do México. Vamos pela última, então. A gente sente um pouco, assim, até porque o jogo foi 1h da tarde, no horário de lá, tem um calor grande também. Então, assim, aqueles 3 minutinhos ali de hidratação ajudam bastante a parar, tomar um ar. Então, tanto para os jogadores como a arbitragem, né? Um jogo bastante intenso. Mas, assim, a gente tem aqui na Libertadores La Paz aí, que um 3.600, é o Alto que tem 3.800, enfim, né? Cusco. A 2.400 no México, então. Então já. Mais sente, né? Mas bem preparado. Felizmente, estávamos bem preparados fisicamente e isso não foi não sentimos muito isso daí. A questão, assim, a Copa do Mundo é um torneio mais curto, né? Então, eu acho que acaba diminuindo um pouco essa crítica, assim, porque nós temos 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, e aí são 10 jogos cada rodada, 380 partidas. Enfim, eu acho que essa quantidade de jogos é que vai desgastando um pouco, mas eu vejo a arbitragem brasileira melhorando nos últimos tempos, apesar das críticas, assim, apesar das reclamações, enfim. Mas eu vejo a arbitragem brasileira melhorando, né? Nós estamos passando por um processo de profissionalização, que não é de um dia para o outro que vai mudar, né? Mas temos visto investimento da CBF na melhora da arbitragem. Eu acho que isso é um começo de um processo que vai melhorar. Mas acho que o fato da Copa do Mundo ser um torneio curto, lógico, tem os melhores árbitros do mundo, selecionados durante 4 anos, isso ajuda no desempenho do Mundial. E os jogadores ajudam, os brasileiros, no dia a dia? Assim, eu tenho assim, uma vergonha alheia eu tenho uma vergonha alheia da minha classe nesse, cara, e cada vez mais, né? A gente esquece quando a gente fazia também as mesmas coisas, né? Mas os caras continuam fazendo e não evoluíram. Serginho, piorou. Vou elogiar o comportamento dos jogadores na Copa do Mundo, que ajudam a gente. Bom, mas na Copa é diferente, né? Ajudam demais o comportamento das equipes. Então, mas aqui facilita. Não, né? Vou elogiar lá. Vou elogiar lá. Deixa eu te falar uma coisa que simboliza muito aos assistentes, que é a questão do impedimento semiautomático. Antes era a linha traçada, né? Isso ajudou? Você considera que isso foi bom para vocês? Ou tira o peso, tira o trabalho de você? Como é que você analisa esse aspecto? Assim, desde que entrou o VAR, Jaro, a gente tem o trabalho de tentar acertar, independente, lógico, tira o peso, porque assim, eu sei que no final das contas o meu erro não vai definir quem classificou, quem perdeu, quem ganhou. Isso tira o peso do assistente, mas eu profissionalmente tenho tentado sempre acertar, independente de ter VAR ou não, né? E o semiautomático, ele só agiliza o processo de revisão, porque não tem mais aquela linha construída manualmente, então o sistema ele facilita, mas pra gente em campo assim, não muda. Tá, na hora da decisão, por exemplo, se foi ou não foi, para todos os efeitos eu vou levantar porque o VAR vai corrigir. Como é que você age ali? Vou dar, porque se não foi impedimento, ele vai, ou se foi, o VAR vai corrigir do mesmo jeito. É isso que eu digo, aí tira o teu peso. Porque aqui, sinceramente, aqui entre nós, eu não vejo você errar, cara. Mesmo com linha de... Porque é normal que o cara erre. Um impedimento, um dedinho, um pé, uma coisa... Puxa saco, né, Geraldo? Não, mas é verdade. Puxa saco. Aí quando era... Eu vejo você... Quando é na segunda-feira, é que ele fala, que absurdo! Não. É que o cara dá um impedimento aqui, meu. Sério, eu não vi mesmo ele errando. Eu não vi. Eu queria lembrar um jogo que você tenha errado, que eu tenha assistido. Por sorte, você não está assistindo meus jogos aí, até. Não, mas não vejo mesmo. Você acha que você erra muito? Não, Quer que a gente saia do estúdio? Aí também não vai falar, né? Não, eu erro todo dia, já não. Você que não vê. Mas errar, assim, todo mundo erra. Mas a gente tenta o nosso trabalho é para tentar evitar o erro, né? Quer que eu traga um drink para vocês dois? A gente sai do estúdio. E assim, por isso a gente acaba sendo esse reconhecimento, não só eu, como os colegas que foram para a Copa do Mundo, tem um nível de erro dos menores. O Adriano Milchef está dizendo aqui para você, com esse tamanho da cabeça, ele acha que a cabeça tua é maior do que a do Serginho. Já fizeram 3 finais juntos. Um do lado aqui, né? Já fizeram 3 finais juntos. E esses ficavam em impedimento fácil com a cabeça. O Adriano teve com a gente aqui, né? No começo da Copa, né? Foi quando estava começando a Copa, para falar um pouco nós dois e mais o Naireves, Rolinho e Moura. Aí não precisava, só 3 na barreira já era o suficiente, né? Porto. Oi, quem fala? Bem, boa tarde. Boa tarde, quem é? Boa tarde, eu Paulo Tuori. Oi, Paulo, tudo bom? Boa tarde, Bruno Baunilha, tudo bem? Ah, Baunilha, convidado, cara. Vai fazer a gente cara. passar vergonha aqui, Baunilha, cara.
Eu gostaria de saber, ele é meu amigo faz tempo, se tem alguma regra, alguma coisa que possa ajudar o Fortaleza e a mim, né? Sai fora, Tuari. Cara, vai colocar o Bosquilha ainda em saia justa. O cara vai trabalhar em jogo do Fortaleza na disputa da Série B. Bruno, outro jogo que você trabalhou na Copa do Mundo foi a vitória da Noruega pra cima do Senegal, né? Por 3-2 na segunda rodada da fase de grupos. E o que me leva a denunciar aqui que temos o culpado pela eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final, né? O Wilton bem que podia ter arranjado ali um gancho pro tal do Haaland, né? Como é que foi esse segundo jogo, hein? Vitória da Noruega, que fez uma campanha histórica, né? Inclusive eliminando a gente aí nas oitavas. Foi um grande jogo, né? Depois da abertura, né? Esse foi um jogo na segunda onde já da fase de grupos, onde já começa a definir os classificados. E foi um jogo, assim, muito intenso, muito fluido, um jogo que a bola rolou, os jogadores, nós terminamos totalmente desgastados, e a gente vinha de uma partida, né, da abertura com 3 expulsões, então terminamos o jogo com poucos, se não foi 1 ou 2 cartões, se não foi 100 cartões, então a gente tava um jogo, digamos assim, mais jogado, mais fluido, então foi muito bom esse segundo jogo dentro de um processo de Copa do Mundo. Ô Bruno, você falou sobre essa questão do ritmo. Normalmente a gente assiste jogos assim e fala, cara, é outro esporte, é outra coisa. Pra quem tá comandando ali o jogo, ou como auxiliar, ou como árbitro central, muda também? Porque tem até aspectos táticos ali, né? São times que arriscam mais numa saída de bola, uma marcação, pressão. O que isso interfere pra vocês na hora de apitar, na hora de uma concentração diferente, Bruno? Então, quando me perguntaram da primeira Copa, o que você sentiu da primeira Copa? Eu falei, a intensidade do jogo. A intensidade do jogo de Copa do Mundo, ele é maior, assim. Então, Série A, Libertadores, que a gente trabalha muito aqui, né? É maior. O nível de Copa do Mundo, ele não para. E quando os jogadores estão cansando, eles têm 5 substituições. Nós não temos substituições, né? Então é um jogo muito intenso, muito movimentado, muito fluido. Então, isso é um dos aspectos de Copa do Mundo que eu avalio assim como diferencial dos demais campeonatos. E qual é o técnico mais chato que você trabalhou ali do lado? Não vale o Abel. Então, lá na Copa eu tava de assistente 2, né? Eu tava na boa, então... Mas aqui então, tava de folga, Tava bem mas tranquilo. aqui no Brasil, agora vamos te botar na parede. Diz aí. Aqui vocês sabem quem são os piores, eu não preciso nem falar. Agora, Bruno, você falou, né, da profissionalização da arbitragem. O GT da CBF da arbitragem, né, o grupo de trabalho, eles estiveram com um estudo já desde o ano passado nas principais ligas do mundo, e acho que parte dessa busca por profissionalização é tentar criar, por mais que seja algo que esteja começando, uma escola brasileira, algo nesse sentido. E aí vai minha pergunta, não tem exatamente a ver com o auxiliar de arbitragem, mas tem a ver com a equipe de arbitragem. Como que é achar essa medida pro VAR não ser tão intervencionista como nas últimas rodadas, aí até não está sendo mais pela determinação, né, do Ritt, Sandro Meirahit, o novo diretor de arbitragem da CBF. Eu gostava do Ritt, lembra? Menina Veneno. Menina Veneno. Como que é achar essa medida, né, de não ser tão intervencionista, mas também não deixar passar lances claros? Esse é o X da questão, né? Essa é a resposta. Então, assim, não achar, digamos assim, tentar entender, acho que pro VAR, né, tentar se colocar um pouquinho no lugar do árbitro de campo, né, ter aquele sentimento, assim, do gramado, aquele cheiro do campo que a gente fala, né. Então, se o árbitro viu, interpretou, tá bem posicionado, enfim, são elementos que o VAR tem, né, lógico, ele também tá pressionado pelo tempo de decisão, então, assim... eu digo uma coisa assim, no começo quando implementou o processo do VAR, eu trabalhei alguns jogos, fiz os cursos e trabalhei alguns jogos, né, na função. A gente dizia assim, quando dá aquele frio na barriga, né? Quando você dá o frio na barriga, você sente que é uma coisa talvez que seja um pouco mais grave, que deva chamar. Então acho que é um pouco de sentimento, lógico, tem muito de capacitação, muito treinamento, a gente está vindo agora numa linha com o Sandro de subir um pouco, digamos assim, essa régua, subir esse sarrafo, que eu acho muito positivo, né?
para não ficar caçando formiga, né? Senão, se procurar formiga, procurar contatinho, vai achar, né? Com mais de 40 câmeras hoje que a gente tem em ultra alta definição, HD, enfim, né? Acaba achando. Então, acho que esse é o caminho, né? Mas não tem uma... Se tivesse a solução, a gente implementaria amanhã. No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Alamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684. O De Lázaro faz umas perguntinhas técnicas, assim, mais técnica, só pra dar uma admitida que ele fez cursinho na CBF. Ô, Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi para as 2 últimas Copas do Mundo, no Catar e agora na América do Norte. Eu vi algumas pessoas falando das diferenças, torcedores falando, a Copa do Catar basicamente foi numa cidade, né? Ela era inteira em Doha ali, o deslocamento era pequeno. Nos Estados Unidos, no México, no Canadá, obviamente, as distâncias maiores. Vi jornalistas esportivos que estiveram lá reclamando de estrutura, assim, até de internet, com dificuldades de conexão em alguns estádios nos Estados Unidos. E para vocês, na arbitragem, assim, o que você destaca de diferença, que te chamou a atenção das 2 Copas do Mundo que você teve recentemente? Então, exatamente. No Catar era assim, praticamente uma cidade, né? Então vivia aquele clima, aquela cidade. A cidade tomada, né? Tomada por torcedores. Então a gente saía nas ruas, assim, era torcedores do mundo inteiro vivendo aquele clima, era uma coisa diferente, né? O estádio mais distante ali era 40 minutos de carro do nosso hotel. Então você ia lá, fazia o jogo e voltava, né? Já nessa Copa, assim, um fuso horário diferente, por exemplo, para viajar para Los Angeles, lá tem 2 horas de fuso, mais de 6 horas de viagem. Então tem uma outra preparação, né, para arbitragem que a gente ficou. 5 horas de fuso, Los Angeles. Da Costa Leste. Da Costa Leste, São dependendo 5 horas. de um lado para o outro, sim. Então, isso é muito grande. Até diferença de calor, né, de temperatura também, né, de uma cidade para outra. Então isso demanda uma preparação toda. Mas a estrutura foi da arbitragem muito bem pensada, né? Muito bem providenciada. Então a gente estava, né? Às vezes viajava, quando tinha uma distância maior, viajava com 2 dias de antecedência para chegar, adaptar, descansar, preparar, conhecer a cidade, conhecer o estádio. Então a gente tinha toda essa preparação prévia a uma partida. Então a gente, né, com relação à arbitragem, não enfrentou grandes dificuldades nesse sentido. Ô Bruno, você falou em relação ao respeito que os jogadores têm em relação ao jogo numa Copa do Mundo, né? Um outro nível. Só que tem culturas muito diferentes numa Copa, né? Nem todo mundo está no mesmo nível de respeito. Com as culturas que você teve contato, o que mais te chamou a atenção? México. México, por exemplo, é totalmente diferente de uma Noruega, ainda mais jogando em casa. O que você destacaria dos jogadores, do comportamento deles em campo? Assim? Então, o jogo de abertura no México, assim... Achei uma cultura muito parecida com a nossa, aqui de viver o futebol, assim, né? Então foi assim, um ambiente muito totalmente diferente. No jogo da Noruega, foi a vitória da Noruega, a gente teve a oportunidade de ver a torcida fazendo, né, aquela comemoração, a remada deles lá. Então, assim, são oportunidades que o futebol nos dá de conhecer, né, esse tipo de situação. Os jogadores da Noruega, assim, mal e mal falavam com a gente, assim, né? Pouco contato, terminava o jogo muito educado, assim, né? Uma postura... E, por exemplo, os jogadores do Marrocos já são mais intensos, assim, de uma outra cultura também diferente, né? Mais latinos. Mais latinos, então, assim, né? Vivendo mais o futebol. Então, essas diferenças, a gente também tem uma preparação com instrutores técnicos para conhecer a cultura do jogo, a experiência tática de cada equipe, de cada jogador. Então a gente faz uma preparação com instrutores, né, nesse sentido de conhecer as equipes tecnicamente, taticamente antes dos jogos. Então a gente, né, é um pouquinho de tudo uma Copa do Mundo que compõe uma partida que vai muito além das 4 linhas, né? Deu uma secada na Argentina para fazer a final ou não, Bruno? Dependia disso, né? Um pouquinho. Essa rivalidade nossa aí. Eu que não tinha chance de apitar a final secada na Argentina desde o primeiro minuto. Imagina. Eu quero fazer uma meia-culpa, assim, na minha época de jogadores, que eu tomei 500 cartões amarelos e 499 por reclamação. E merecidos. A maioria. E 489 merecidos. Vou dizer que 10 eu não tinha culpa. Mas, cara, depois que eu fui trabalhar como técnico, você começa a apitar os treinamentos, né?
Pô, aí eu trabalhei no Sub-17, Sub-20, aquela piazada vinha em cima, pô, você não viu o cara pegou com a mão? Então eu falei, não vi, porque se eu tivesse visto eu tinha pitado, né? Mas eu não enxerguei, o cara tava na frente, quando eu vi foi, né? E aí comecei a perceber. Só que eu poucas vezes tinha feito bandeirado, né? Só fui fazer isso quando eu estava trabalhando em Colômbia, aqui na Secretaria de Esporte. E daí tinha os jogos colegiais lá e faltou um bandeira lá. E, pô, vai deixar sem bandeira? Eu toco com um bandeira só, o árbitro falou. Deixa, não tem problema não. Eu falei, não, até o cara chegar eu faço aí a bandeirinha. Só que errou tudo. Não, mas, Jairão, cara, você não consegue correr, Jairo. O cara tem que correr de lado. Você tem que correr de lado olhando pra lá. Eu falei, gente, eu ia cair de cara no chão toda hora. Cara, porque parece simples, mas você não. Se você correr de frente olhando pra frente, você não vai enxergar o campo. Se você quiser correr de frente olhando pra lá, daí, como é que você vai ver quando a bola tá aqui atrás, assim, na lateral, nas tuas costas? Você tem que correr meio de lado, cara, olhando. É louco. É impossível ser bandeirinha, cara. Não dá. Como é que faz isso? Não, o pessoal pergunta muitas vezes assim, quanto é que você vai apitar, né? Porque tô bandeirando, acho que é uma progressão de carreira apitar, mas não é. A gente faz, apesar de fazer o curso junto, né? A formação junta. Durante o curso, durante os primeiros anos, a gente vai experimentando tanto a função de árbitro quanto a função de assistente, de bandeirinha, né? E eu não me dava bem como árbitro. Meus jogos eram... Eu acho que eu não via as coisas que nem vocês não via e tal. E comecei a ter oportunidades e me dar bem ali no... né? Então, assim, diz aquela coisa, tem que ter olho no gato e olho no peixe, né? Então, assim, e essa movimentação que é uma característica muito específica, né? De movimentação lateral. Então, a gente tem que ter um treinamento específico próprio para isso, para movimentar com essa visão. Porque se não olhar o momento da saída da bola, você foi procurar o jogador, ele já movimentou e aí já mudou E todo mundo fala, o cara fala, mas corre de lado, né? Tudo bem, correr de lado, ok. Só que olha, o cara sai no pique, você vai correr de lado na velocidade que o cara tá indo de frente. Cara, se você vai de frente, você não enxerga, né? Aí, cara, então não tem o que fazer, assim, Bruno, difícil demais. Tem algum sinal característico, fora o da alteração, quando vocês levantam a bandeira com as duas mãos? Algum outro sinal com o árbitro? Existe esse entrosamento, se eu fizer isso, se eu faço... Porque hoje tem o ponto também, né? Mas com a bandeira, trabalhando com a bandeira, tem algum sinal específico? Não, a gente hoje utiliza muito a comunicação verbal, né? Pelo comunicador, que é mais rápido e mais fácil, porque muitas vezes o árbitro não está olhando pra gente, né? Ele está acompanhando o jogo. Então a gente, quando possível, lógico, cada árbitro gosta de aí que a função, eu digo que a função do assistente é um pouco camaleão, né? Porque tem que se adaptar ao árbitro, né? Então a forma do árbitro conduzir o jogo. Então tem árbitro que gosta mais que você intervenha um pouco mais, passe mais informações, tem outro que já prefere um pouco menos. Então a gente vai se adaptando. E isso ajuda no desempenho da equipe, né? Uma equipe entrosada. Então a gente utiliza muito o rádio comunicador para passar essas informações e ajudar o árbitro na tomada de decisão. Só no aniversário de 50 anos Nichelle você concorre a R$500 mil em prêmios o ano todo. E toda semana um ganhador de R$1.000 em vale compras. Vem comemorar com a Nichelle. Ô Bruno, nossos ouvintes estão mandando mensagens aqui também, fazendo perguntas para você. O João do Bacaxiri faz uma pergunta parecida com a do Guilherme, né? O lance da Argentina. Mas enfim, existia essa chance do trio brasileiro apitar a final se não tivesse a Argentina lá? Existiria. Eu não vou dizer assim, estaria escalado se a Argentina não tivesse. Isso eu não posso afirmar, sim, né? Mas tinha uma possibilidade. Pelo desempenho, né? Pelas equipes de arbitragem que ficaram, observando o nosso desempenho, a gente teve um desempenho muito bom, o que nos habilitaria a possibilidade de fazer a final. Vocês fizeram Marrocos e Holanda também, né? Fizemos Marrocos e Holanda no 16 avos ali. Esse jogo foi duríssimo. Um dos maiores jogos ali dessa fase. Foi legal pra caramba esse jogo. Foi um jogo, né? Golzinho no final. Não parou, assim, gol no final, Pênaltis, né? E aí a gente ficou esperando, passou oitavas, passou quartas, passou semi, e aí vamos. O Brasil voltou antes que vocês. O Brasil voltou e a gente ficou, então assim, ficou assim, algo que dá possibilidade de fazer uma final. Garramos ódio da Inglaterra, todo mundo aqui. Porra, como é que a Inglaterra me dá uma daquela ali, gente? Pelo amor de Deus. Vamos seguir trabalhando, quem sabe mais uma Copa e, né, chegar com essa possibilidade aí. Vai impedir o Hexa de novo aí. O Vili, do Boqueirão, ele pergunta se existe rivalidade entre árbitros numa Copa do Mundo. Chega lá e fala, pô, esse alemão aí não vou com a cara dele, esse coreano aí é um babaca. Tem essas coisas aí ou não? Não, essa rivalidade é uma rivalidade sadia, né? Obviamente que todos que estão ali querem estar na final.
Mas a gente não vai torcer contra uma equipe de arbitragem, torcer pro Carimal, essas coisas não existem, assim, né? Então a gente tá ali no ambiente, é um ambiente saudável, obviamente um ambiente de concorrência, né? Mas, assim, todos querendo, né, que a arbitragem tenha um bom desempenho. E, lógico, todo mundo quer chegar na final, mas depende de vários fatores, né, para que isso aconteça. Tirando os argentinos, você dava bem com todo mundo. Não, os argentinos são boa gente, os argentinos são boa gente. O Altamiro do Campo Comprido, no primeiro jogo, no jogo de abertura, viralizou o momento em que o Wilton Pereira Sampaio vai se comunicar com o estádio para falar da expulsão, de uma das expulsões. E a galera tirou sarro que o inglês dele não tava 100%. Foi um inglês meio macarrônico ali do Wilton Pereira Sampaio. Joel Santana cover. Ele quer saber como é que foi pra você, tiraram uma onda com ele depois, brincaram com ele. Como é que foi essa história de ele ter viralizado? Você começou a contar, o Bruno já riu, já abriu o sorriso. Como é que foi essa história da viralizada aí do inglês do Wilton? Então, ali no campo a gente não teve noção do tanto que repercutiu isso, né? Quando a gente volta, né? Aí a gente dá até uma brecada de redes sociais nesse momento para evitar, né? Mas não teve como. Foi realmente algo que viralizou. E no primeiro momento o Wilton tava meio assim, mas depois ele caiu na brincadeira, levou na boa. Então hoje a gente brinca com ele e tal, sem problema nenhum. Mas assim, faz parte, né, da importância, e isso demonstra a importância de um árbitro, né, conhecer línguas, né, conhecer culturas. E só que, assim, é difícil falar, assim, a gente brinca, né? Mas é difícil, assim, a gente ver aqui as descrições de narrativas de árbitros aqui, já em português, narrando para um estádio cheio, em outra língua, em outro jogo, numa outra abertura, é mais difícil ainda. Então, só tá lá para saber. Até porque é de uma hora para outra. Não existia nada, assim, nunca falava, nem entrevista os árbitros dão, né? Podem dar, né? A internet, ela é cruel, né? A galera gosta de zoeira. Não tem jeito. Tá de brincation with me? Né? O cara tava apitando um jogo de abertura, a galera foca no inglês que não tava ali. Mas ele se expressou bem, se comunicou. A mensagem ele passou. Passou. E o mais importante, né? A decisão foi correta. Então isso que mais importa. O Klaus, daí no outro jogo, lá naquela expulsão do Balogun, que gerou tudo que gerou, aí ele foi bem mais sucinto, pra não dar margem, ele decision final, red card. Já tava escolado. A gente tem que liberar o Bruno, que ele tem compromisso, mas pra fechar rapidinho aqui, Bruno, a Jenny pergunta quantos passos você dá num jogo, em média. Você tem esse cálculo ou não? Você tem ideia? Passos eu não tenho essa informação, mas a gente ali, o deslocamento chega por volta de 6 quilômetros. 6 quilômetros por jogo. Se comparar com o árbitro vai fazer mais de 10, entre 10 e 12. Só que o nosso é muito como o Serginho falou, deslocamento lateral, né? Que exige uma habilidade física diferente. E a gente tem muito sprint, né? Porque tô com 43, tem uns garotos aí com 18, 20 anos. Então a gente tem que manter esse sprint, manter a linha do penúltimo defensor. Então são demandas físicas diferentes, mas a gente por volta de 6 quilômetros aí a distância de um assistente em média. O Gustavo do Orleans pergunta como é que é o tom da comunicação ali no ponto eletrônico. É na gritaria por conta do jogo? Acho que no por favor, assim, não tem muito como ser, né? Não tem muito como ser, né? Só ver o áudio do VAR, né? Uma loucura. Quando o pessoal escuta o áudio do VAR, vê a loucura que é. A gente consegue se entender, né? Especialmente nos jogos com grande público, né? Você tem que falar num tom mais alto, não dá pra pedir por favor, muitas vezes. Mas, assim, aquela coisa, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Então, morre no campo, né? Não leva pro mal. Então, assim, a gente tá ali com o objetivo de acertar a decisão. O importante é que a decisão seja acontecida. Depois a gente acerta a comunicação. O Jorge do Pilarzinho, nosso vizinho aqui, diz que árbitro geralmente tentou jogar futebol e como era muito ruim, virou árbitro. Isso é verdade pra você? Pra mim é verdadeiro. Pra mim também, mas eu virei jornalista. Tentei dar umas caneladas aí, eu lembro que eu comecei de zagueiro, depois eu fui pra meio de campo, depois me botaram pra lateral e depois me botaram pra fora do campo na bandeirinha. Isso então, tão verdade que a CBF agora tem um projeto, né, de pegar homens e mulheres que tentaram ser jogadores e transformar em árbitros, porque é interessante que também essas pessoas que se formem na arbitragem entendam a dinâmica do jogo, né, Bruno? Justamente, a conhecer, assim, tem muito árbitro que diz assim, esse não jogou futebol, né, não entende. Mas, assim, é importante conhecer o futebol, ter jogado um pouco, pelo menos na infância, principalmente a malícia. Então tem lances que o árbitro e o bandeira eles não interpretam
porque não existe a regra 18 malícia, né? Só que, cara, o jogador, às vezes, ele toma alguma atitude, ou com o árbitro, ou com o adversário, que é pura malícia, pura malandragem, entre aspas, né? Isso, conhecer essa malandragem. Mas quem não jogou, às vezes, não tem isso dentro de si, né? Então não dá pra exigir que tenha, né? Importante pro árbitro conhecer o futebol também, se jogou um pouco, auxilia também. O que você quer, minha criança? Eu só comentar, ele falou de sprint e tal, né? O Rogério quer trocar essa sprint da garagem aqui por uma... Ele falou que ele tem uma sprint. É exatamente isso que ele tava falando. Inclusive ele foi de sprint lá pro México. Daí, não foi de avião. Eu lembrei até pra dar uma ajuda ali, né? O Rogério quer vender o caveirão do lado aqui. Bruno, vamos liberar você aí, que eu sei que você tem compromisso, cara. Olha, muito obrigado, viu, por ter vindo aí conversar com a gente, contar essas histórias da Copa do Mundo. De verdade, quando saiu a escala do primeiro jogo, a gente comemorou aqui, porque você é um cara espetacular e é dos nossos, né, cara? É aqui do nosso estado, então ficou todo mundo muito feliz de ver o teu sucesso e especialmente saber que você fez um bom trabalho de novo na Copa do Mundo. Parabéns, obrigado por ter vindo e que venham as próximas competições internacionais aí. Não, fico feliz demais com o convite, é sempre um prazer estar aqui falando, né? E agradeço essa torcida, né? Assim, a gente torce pela seleção, mas agradeço um pouquinho a torcida pela arbitragem brasileira aí, né? E, enfim, a gente está dando o nosso melhor, fica feliz de representar, né, o Brasil, e mais especificamente aqui no estado do Paraná, e a cidade de Curitiba aqui, da onde eu nasci e me criei, né? Sou prata da casa, então obrigado mais uma vez pelo convite aí. Bruno Bosquilha, árbitro paranaense, trabalhou na Copa do Mundo 2026, participando com a gente ao vivo aqui no Esporte TMC dessa segunda-feira. Para Unimed, mude um hábito, aproveite mais a vida ao ar livre e conte com o plano de saúde mais clássico da cidade, Unimed Curitiba. Vamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Esporte TMC dessa segunda-feira. Depois do intervalo eu vou cobrar esses comentaristas aqui, hein? Que estão falando que o resultado do Coxa foi ruim, que estão falando que empatar com o São Paulo é um problema, que estão fazendo terrorismo com o Coritiba. Eu defendo o povo nesse programa. Depois do intervalo, em 6h26, a Transamérica agora é TMC. Quem escuta? Oiva. Continue com a gente, já voltamos com muito mais futebol! Esportes TMC. Transamérica TMC. Caixa Cultural apresenta a exposição Nise da Silveira, a Revolução pelo Afeto. A mostra celebra a trajetória da psiquiatra que transformou a saúde mental ao colocar a arte e o afeto no centro do tratamento. São mais de 150 obras que você poderá conferir de 8 de julho a 11 de outubro de 2026 na Caixa Cultural Curitiba, Rua Conselheiro Laurindo, 280 Centro. Entrada gratuita e classificação livre. Mais informações no Instagram, @Caixa Cultural Curitiba. Patrocínio Caixa. A Ademicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. As aulas do presencial da Tuiuti já começaram, mas ainda dá tempo de começar neste semestre. São os últimos dias de matrícula. Use a nota do Enem e conquiste até 40% de desconto nas mensalidades, no curso todo. Estude em uma das melhores universidades do Brasil, com laboratórios e clínicas escola. São 68 anos formando profissionais. Universidade Tuiuti do Paraná. Matricule-se agora em tuiuti.edu.br. Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida